Boa tarde, senhor presidente Ito. Em teu nome, eu cumprimento os demais vereadores e todos os servidores, comunidade aqui presente também em seus lares. Não poderia deixar de falar de um outro tema que eu acho muito relevante, até porque Blumenau tem uma geografia complexa, tem um histórico complexo, que é o tema da regularização fundiária. Volta e meia, a gente é questionado pela comunidade sobre como proceder e tomar eventuais ações em favor de regularização das nossas diversas ruas de placa amarela, outras regiões que são aglomerados subnormais, e a gente fica de mãos atadas, até porque me parece que a maior resposta que vem do poder público é que os loteamentos irregulares são responsabilidade dos próprios moradores. Só que a gente precisa fazer alguma coisa nesse sentido. A gente se sente realmente de mãos atadas. E qual que é o papel da diretoria de regularização fundiária do nosso município? Que respostas a diretoria de regularização fundiária tem trazido e quantas ruas de placa amarela têm se tornado ruas de placa verde e qual é a expectativa para os próximos 3 anos dessa gestão? Quais ruas serão regularizadas? Quando? A gente precisa saber disso. E até quero deixar aqui a minha indignação, que através de um requerimento eu vou questionar quais são as ruas que estão sendo objeto de regularização fundiária por parte do município neste momento e em que momento que elas devem ser entregues. Infelizmente, a gente precisa de mais publicidade quanto a esses fatos. Eu tenho certeza que os servidores dessa pasta, os cargos indicados lá, eles têm se dedicado, mas a informação não chega até a Câmara de Vereadores. E quem sabe a gente poderia até convidar o dirigente dessa pasta para vir aqui trazer esclarecimentos sobre o que tem sido feito a respeito de regularização fundiária no nosso município. Não dá mais para a gente conviver com tantas ruas de placa amarela e tantos questionamentos sobre a legalidade, vereador Adriano Pereira, de, por exemplo, atos de zeladoria em ruas de placa amarela, atos de substituição de pranchões de madeira em ruas que não são reconhecidas como vias públicas no nosso município. Então, nós, como vereadores de cada um dos 35 bairros da nossa cidade, devemos trazer essas respostas de maneira mais assertiva. Não dá para conviver com isso por mais tempo. Concedo a parte ao Adriano Pereira. Ouça a parte, vereador Adriano Pereira. Não podia deixar de lhe apartear, vereador Diego. Vossa Excelência sabe o quanto eu tenho falado sobre as questões de regularização fundiária. Aliás, desde o início, desde sempre aqui nesta casa, tenho sido muito crítico a essa questão, cobrado ações, cobrado soluções, e realmente, de fato, Blumenau está muito aquém e muito atrasada com relação a outros municípios, onde avança, poderia-se dizer, a passos largos a regularização fundiária. E aí essas mudanças todas que houveram, troca de servidores lá, não tem, de fato, uma secretaria realmente composta e com a estrutura, a altura de Blumenau, para o tamanho de Blumenau, para os 35 bairros que nós temos aqui, para dar conta dessa demanda. Então, às vezes, quando eles entregam a meia dúzia de escrituras ali, eles fazem uma festa, inclusive, para comemorar, quando tem milhares de famílias esperando solução nessa área. Tem uma comissão nesta casa, todos sabem aqui, que era para eu presidir, fui o proponente, por politicagem, né, não fizeram aquilo que essa casa sempre fez, me deixaram de fora, e agora essa comissão deve respostas. Inclusive, o líder do governo, que é o presidente dessa comissão, deve respostas. Fiz um requerimento, foi derrubado para convocar o secretário, Vossa Excelência deu ideia, não deixaram convocar o secretário para vir aqui, mas nós vamos seguir na luta. Obrigado. Obrigado, vereador. E dizer que quando a gente fala de reconhecimento da propriedade de alguém, a gente está falando de algo que é do interesse público. É de interesse público que seja reconhecida a propriedade de qualquer cidadão. Então, e aquela que a gente fala agora sobre legislação federal, mas eu não poderia deixar de comentar, ficar transferindo exclusivamente aos proprietários a responsabilidade sobre reconhecimento pelo Estado da sua propriedade, me parece controverso. A gente precisa de política pública para reconhecer a propriedade das pessoas. Senhor presidente, mais 1 minuto e 30 por conta da parte. Concedo mais 1 minuto e 30 pela parte. E na tarde de ontem também visitei a rua Reinaldo Otto, na Itapava Central, para acompanhar a finalização dos trabalhos. Quero dizer que realmente ficou uma obra de muita qualidade no trecho que já foi pavimentado. A gente sabe que os moradores passaram por dificuldades enquanto a obra era executada, mas finalmente a melhoria chegou e a gente já está na fase de acabamentos. E não poderia deixar de reparar que no trecho que já havia calçadas executadas pelos proprietários de terras, a empresa está recompondo as calçadas em concreto, com uma malha de aço, no aspecto de qualidade e naquilo que eu defendo como o melhor padrão de pavimentação de calçadas de Blumenau, que é a malha de aço e o concreto. E por que eu falo isso, vereador? Porque
se estabeleceu aqui em Blumenau um padrão que é calçada com paver e aquele piso podotátil, e simplesmente isso pelos bairros da nossa cidade não funciona. Não funciona, você pode ir até a rua Arnoldo Remmer e vai lá ver o que acontece com todo o paver que foi instalado na calçada. O matagal toma conta, a prefeitura não tem braço para notificar os moradores a manterem a zeladoria das suas calçadas, o que também acho controverso, acho que a própria prefeitura deveria fazer essa zeladoria na maior parte dos casos. Então, seguir insistindo na lógica de aplicação dos pavers nas calçadas pelos bairros da nossa cidade é um erro, é um equívoco. Tem que voltar a usar o concreto usinado nas calçadas para evitar esse manejo do matagal que cresce no meio do paver. Não tem manutenção adequada, tem que ter calçada limpa, funciona, e é isso que precisa ser incentivado pelos bairros da nossa cidade. Obrigado.